Posso começar? Só um momento, estou transmitindo para o YouTube. Vai falar das sessões ao final de outubro. Fala. Já estamos ao vivo, doutor Zé. Boa sessão, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Foi em discussão da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, eu declaro aprovado. Antes de entrarmos na pauta, eu gostaria de fazer trazer algumas informações para a Corte. E uma delas é informando que o Conselho Nacional de Justiça ofereceu um prêmio de melhor transparência do Brasil no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, ao lado do Tribunal da Bahia. Então, o nosso tribunal conseguiu o primeiríssimo lugar, com 98,57 pontos, a maior pontuação do Brasil entre os 90 e poucos tribunais que foram avaliados, o que nos enche de satisfação, mas essa satisfação eu tenho que partilhar com todos que integram o Tribunal Regional Eleitoral, dos juízes eleitorais que são sempre presentes, do Ministério Público, dos servidores que são incansáveis de vestir a camisa do TRE, prestando todas as informações que exige a legislação em vigor e principalmente as orientações e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Então, o prêmio é um prêmio que pertence a todos que integram o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Eu parabenizo a todos e trago essa informação. A segunda informação é que nós pretendemos, no mês de outubro, evoluindo as questões que estão em evolução, fazermos as nossas sessões presenciais. Então, estamos revidando os esforços, trabalhando com o setor médico, no sentido de que, em outubro, possamos nos reunirmos pessoalmente e abraçarmos uns aos outros para que o pleito eleitoral das eleições de 2020 se realize com melhor proficiência, porque vamos precisar de atender os pleitos dos advogados e dos partidos políticos presencialmente, com certeza será melhor. E, por fim, antes de começarmos a sessão, eu trago para o referendo desta Corte a indicação para o Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas para serem referendadas pelo Pleno, nos termos da Portaria 968 de 2018, a indicação do doutor José Pereira Neto, juiz da 27ª Zona Eleitoral, como titular do Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas. E, por indicação da doutora Yolanda Santos Guimarães, que é a nossa corregedora, da doutora Juliana Nogueira Galvão Martins, juíza da 30ª Zona Eleitoral, e Otávio Augusto Bastos Abdala, juiz da 16ª Zona Eleitoral, como suplentes. Então, eu trago para o referendo e ponho em discussão as indicações já anunciadas. Doutora Yolanda, como a senhora vota? Pois não, senhor presidente. Aprovadas, e quero parabenizar que nós estamos de parabéns com o prêmio no ranking da transparência e dizer que nós sentimos honrados de fazer parte deste tribunal, o Tribunal de Excelência. Então, aprovado, senhor presidente. O doutor Gilton. Boa tarde a todos e a todas. Senhor presidente, também eu aprovo as indicações, não sem antes dar os parabéns ao tribunal pela, novamente, excelência do serviço. E um tribunal que vela pela democracia tem que dar o exemplo, sendo o mais democrático possível e sendo transparente. E é mais democrático, nada mais democrático do que a transparência. Então, parabenizo ao tribunal pelo prêmio do CNJ. Doutora Sandra, como vota? Eu voto com Vossa Excelência, acompanho as indicações também. Eu parabenizo o doutor José Pereira pela indicação e como parabenizo também ao tribunal
pela brilhante escolha do TSE com relação à transparência. Doutor Leonardo, como vota? Boa tarde a todos. Senhor presidente, inicialmente parabenizo a todos os que compõem este Tribunal Regional Eleitoral, servidores e magistrados, pelo prêmio, pelo primeiro lugar no ranking da transparência do Poder Judiciário. Eu faço nas pessoas de Vossa Excelência, presidente do Tribunal, e da senhora corregedora, a desembargadora Yolanda. E quanto à indicação dos colegas para o Comitê Gestor, também aprovo da mesma maneira. Doutor Edivaldo, como vota? Boa tarde a todos, mais uma vez. Acompanho as indicações e parabenizo a todos e até, inclusive, devo dizer que me sinto lisonjeado em ser membro deste tribunal, onde recebe essa premiação de transparência, como falou o doutor Gilton, que é sinônimo de exercício e demonstração de democracia. Informações que está inserida entre os principais princípios da democracia, e esse tribunal demonstra que respeita esta situação. Por isso, estamos todos de parabéns. Muito obrigado. O doutor Raimundo, como vota em relação ao referendo? Voto com Vossa Excelência e também ratifico todas as palavras dos meus antecessores, parabenizando esse tribunal pelo prêmio alcançado e dizendo que sinto muito orgulho em compor esta corte. Obrigado. Então, por unanimidade, foram aprovados as indicações do doutor José Pereira Neto como titular, doutora Juliana Nogueira Galvão Martins, da 30ª Zona Eleitoral, e Otávio Augusto Passos Abdala, da 16ª Eleitoral, como titular e suplentes do Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas. Portanto, agora passaremos para a pauta e informo que vai haver pedido de preferências. Doutora Ana, por gentileza, faça o anúncio dos processos. Um retorno à pauta da prestação de contas 126119, que é um pedido de vista do juiz Leonardo Souza Santana de Almeida. Tem como interessada a senhora Adriana Oliveira Santos Leite. É certo. Então, com a palavra, o doutor Leonardo Souza para proferir o seu voto. Senhor presidente, renovo minhas saudações à corte, cumprimento o nobre advogado que vejo aqui no vídeo. Senhor presidente, meu voto muito singelo, muito breve. Eu, em síntese, pedi vista dos autos para analisar, para conferir se as apontadas divergências entre os nomes constantes como destinatários dos cheques e aqueles registrados no extrato bancário, tratadas pela relatora no item 3 do seu voto, eram resultantes de endosso. E realmente verifiquei que o são. Com base nos precedentes desta corte, alguns já mencionados pela relatora, o colegiado vem aceitando o endosso dos cheques emitidos pelos candidatos em benefício dos prestadores e fornecedores de sua campanha, quando cabalmente provado ter havido tal instituto do direito comercial, que confere circularidade ao título de crédito. Então, concluindo, senhor presidente, acompanho integralmente o voto proferido pela eminente relatora. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente, o senhor está sem áudio. Já estou com áudio. Obrigado. Doutora Yolanda, como vota? Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Gilton, como vota? Me parece, senhor presidente, nesse processo já houve voto do doutor Marcos. Aliás, sim, doutor Marcos já votou. Verdade. Então, como vota o doutor Edivaldo? Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Como vota o doutor Raimundo?
Eu acompanho a relatora também, presidente. Eu também acompanho a relatora. A unanimidade foram nos apoios desaprovadas das contas nos termos do voto da relatora, seguida por todos os integrantes da Corte. A unanimidade. Aninha? Agora temos o recurso eleitoral, é o 9º da pauta. O recurso eleitoral 1324. Quem tem como recorrente a coligação Nossa Força Vem do Povo e recorridos Luan Araújo Cardoso, Sandro Santos Andrade e Fabrício Santos Ora. Há um pedido aqui de sustentação, um pela parte e pelo recorrido e o outro da Procuradoria Regional. Então, passo a palavra ao relator, observando os pedidos de preferências já indicados, o doutor Cardoso, que é Wesley, e o procurador farão a sustentação. Com a palavra ao relator. Observando que, inclusive, o tempo previsto já está posto aí na tela. Doutor Gilson, é Vossa Excelência o relator, viu? Sem áudio. Vossa Excelência está sem áudio, viu? O item 9, senhor presidente, da pauta? É o 9 da pauta. É o 1324. 1324. Só um instante, por favor. Senhor presidente, eu não estou vendo esse processo aqui na minha... É a minha primeira vez que de um processo em que sou relator, talvez seja isso. O 1324 é o item 10. É o item 9. É o 9º da pauta. O 1324. Porque aqui está como item 10. É o 1324 2019. 1324, pronto, resolve. 1324, exatamente isso. Ok, agradeço. Observe, Vossa Excelência, que há pedido de preferência. Ok. Vou começar o relatório. Está abrindo aqui ainda. Eu perguntaria aos advogados se dispensa o relatório para facilitar o nosso trabalho. Dispensa o relatório, Excelência. Pelo Ministério Público também, Excelência. Tá, então, doutor Gilton, pode comandar o julgamento. Ok. A questão é singela, senhor presidente. Está-se de recurso interposto pelo Tem a sustentação, Excelência. Exatamente, é isso que eu estou... Então, Doutor, sim, pode falar, Ana Maria. Doutor Gilton, ele é o 10º do PJE. É o 10º. Do PJE. Ok. Mas tem a sustentação oral antes, não é isso? Estou meio perdido porque é a primeira vez. Vossa Excelência, então, disponibiliza a palavra para o advogado. Exatamente.
É porque eu estou na turma recursal, não tem relatório, não tem, enfim, estou aprendendo aqui no TRE. Então, o advogado pode sustentar o recorrente que tem a palavra. Uma boa tarde aos nobres julgadores, né? Fazendo as vezes de praxe, saudar a corte, em nome do desembargador Dr. José dos Anjos. Gostaria de saudar também o procurador regional eleitoral, Dr. Heitor, os nobres desembargadores, o relator, Dr. Gilto, está se habituando com o sistema. Queria também registrar a presteza dos servidores do TRE, ao passo que sempre estão disponíveis a nos ajudar, e aos colegas advogados que estão acompanhando essa sessão virtual. Trata-se de processo oriundo da cidade de São Francisco, da 19ª Vara, 29ª Vara, Zona Eleitoral, desculpa, 10ª Zona Eleitoral do estado de Sergipe. Trata-se de uma ação, captação ilícita de sufrágio. Final da eleição, a coligação Agora é a Vez do Povo ingressou com uma ação contra o então candidato Luan Araújo Cardoso, que não se sagrou vencedor na eleição. Com o julgamento, o juiz da 19ª Zona Eleitoral, agora saiu, julgou a presente ação, extinguiu a presente ação por falta de interesse de agir. Então, o juiz ele extinguiu a ação por falta de interesse de agir, haja vista, já haveria a conclusão da eleição e o requerido, né, não ganhou as eleições. Então, haveria, na visão do juiz da 19ª Zona Eleitoral, a ausência do interesse de agir, justamente por ter concluído o pleito eleitoral e não ter havido a vitória do requerido na presente ação. E aí eles recorreram, ingressou com esse presente recurso, alegando, né, que a conduta mereceria uma reprovabilidade e deveria-se haver a declaração de inelegibilidade do recorrente em virtude do 41A, captação ilícita de sufrágio. O Ministério Público, por sua vez, ele simplesmente observou a questão da conduta perpetrada pelos recorrentes. E aí ele se ateve simplesmente à conduta. E talvez esqueceu de observar que o artigo 41A, ele tem como regra precípua a cassação do mandato, ou a cassação do diploma, melhor dizendo, ou a cassação do registro. Então, a inelegibilidade é uma condenação reflexa à condenação do 41A. Então, nesse aspecto, não haveria porquê, já que o recorrente não ganhou as eleições, o prosseguimento da apresentação. Porque o 41A, ele tem por objeto, isso daí é patente na simples leitura do próprio 41A, ele tem por objeto a cassação seja do registro, como a cassação do diploma, caso venha a ser eleito. No presente caso, como o candidato ele não foi eleito, então não haveria interesse de agir. Isso aí foi observado na lavra da sentença proferida pelo juiz Evilásio Corrêa de Araújo Filho, quando verificou-se que não existiria mais interesse de agir nesse aspecto. E aí eu me debrucei sobre essa matéria e fui fazer uma pesquisa, até porque o parecer do Ministério Público me instigou a observar, justamente em virtude de aspectos constitucionais, como, né, a manutenção da eleição, né, sem qualquer interferência. Então, eu parei para observar justamente nesse aspecto, quando o Ministério Público levantou, né, algumas questões. E, fazendo uma pesquisa, encontrei um voto do ministro Luiz Fux. Lá, esse voto ele foi proferido na cidade do Amazonas. E aí eu gostaria de citar para vocês, especificamente, qual foi esse voto. Esse voto, ele analisou um caso em concreto no Amazonas, que foi no recurso ordinário 41.32.37. E na ementa desse recurso, ele deixou claro e me convenceu que realmente não haveria interesse de agir. E aí eu faço o seguinte desafio aos nobres julgadores.
antes de proferirem os votos de Vossas Excelências, observem o que diz o artigo 1º, inciso 1º, a linha J da Lei da Ficha Limpa, que foi a tese, né, a tese aventada no brilhante voto do ministro Luiz Fux. Por que eu digo isso? Porque a condenação pelo 41A, ela só vai surtir seus efeitos se houver a cassação do registro ou do diploma. Então, o que acontece? Na ideia do recorrente, do recorrido, e o próprio Ministério Público se afina nessa mesma corrente, era necessário haver a tramitação do feito para que houvesse, né, a possibilidade de se condenar a inelegibilidade. E aí eu chamo a atenção de Vossas Excelências. A inelegibilidade, no presente caso do 41A, ela é reflexa. Então, o 41A, ele tem como condenação a cassação, seja do registro, seja do diploma. Ou seja, acabou a eleição, o candidato não se sagrou vencedor, acabou. Não existe interesse de agir no presente caso. E aí eu chamo a atenção de vocês o que diz a linha J, e que vocês possam fazer essa leitura textual. A linha J é do seguinte, e eu peço a permissão de fazer a leitura. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado, proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, seja por corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, doação, captação ou gastos ilícitos de campanha por conduta vedada aos agentes públicos em campanha que implique, e aí vem, cassação do registro ou do diploma. Ou seja, se Vossas Excelências entenderem que o processo deve retornar simplesmente para aferir a possibilidade de inelegibilidade por parte do recorrente, obviamente seria inócuo. Por quê? Porque ele precisaria haver a cassação do registro ou do diploma, que no presente caso não pode existir. Haja visto ele não ganhou as eleições. Então, com esses aspectos, fica óbvio que não existe interesse de agir em tramitar uma AGE, já que eu não posso cassar o registro, muito menos o diploma, haja visto que o candidato não foi eleito. Então, com base nessas considerações, eu peço o provimento do presente recurso para extinguir a ação por cassação ilícita de sufrágio. Com a palavra o doutor Heitor, para fazer a sua sustentação. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, eminentes membros desse colegiado. Dou os parabéns ao TRE aí por mais essa premiação brilhante, né, sobre a transparência. Eu me permito fazer algumas considerações para mostrar que o caso é um pouquinho diferente do que o colega advogado pontuou. Eu defendo que, como as sanções do artigo 41A, elas são cumulativas, ou seja, cassação do registro de diploma e multa, né, eu entendo que persiste, sim, o interesse de agir, ainda que o candidato não seja eleito. Se vocês olharem o artigo 41A, vão ver que as sanções são cumulativas, mas elas não são excludentes uma da outra. Eu posso não ter uma cassação porque a pessoa não foi eleita, mas posso sim ter a aplicação de uma multa por exemplo, uma captação de sufrágio. E essa lógica, ela fica mais clara se vocês pensarem, por exemplo, que muitas vezes a gente coloca no polo passivo de uma ação por captação de sufrágio pessoas que não são candidatas, não é? Pessoas particulares que cometem o ilícito, às vezes em coautoria com o candidato, e essas pessoas são sancionadas, se for utilizado o procedimento do 41A, elas são sancionadas com aplicação de multa por força do que diz o 41A. Então, a tese que o novo advogado coloca, ela tem que ser vista com reservas, porque a legislação estabelece essa cumulatividade de sanções. Então, não é o fato de que eu não posso mais aplicar a sanção principal, que eu não posso aplicar a sanção que seria secundária, que no caso é a multa. Um outro aspecto também, ele defende aí que a ação proposta, ela seria uma ação genuinamente 41A, seria uma representação eleitoral. E que, por isso, não seria possível a aplicação de inelegibilidade, que essa inelegibilidade ela só é gerada a partir da procedência do 41A, e aí aplicando a linha J, acho que ele referiu aí, né,
na lei do ficha limpa. Só que tem um detalhe, se os senhores olharem, isso está até mencionado no nosso parecer, se olharem o pedido, né, o pedido lá do autor da ação, lá no final, ele pede expressamente a procedência da ação com fundamento no 41A e também a culminação de inelegibilidade. Então, nós não temos aqui uma ação genuinamente pura, uma representação eleitoral pura. Então, por essa razão, eu compreendi que nós estamos tratando absolutamente de só uma representação de 41A. Nós estamos tratando de representação híbrida, em que é possível, em tese, se ela for processada, o juiz reconhecer o abuso do poder econômico, porque houve, inclusive, requerimento expresso da parte no sentido de aplicar a sanção de inelegibilidade. O que não poderia acontecer, obviamente, é procedente a representação por força do 41A, o juiz, nessa sentença, sem considerar a prática de abuso de poder econômico, aplicar a ele a sanção de inelegibilidade. Realmente, ele estaria incorrendo num erro em iudicando. Mas, nesse caso, em que a parte postulou expressamente a aplicação de inelegibilidade, inclusive invocando a Lei Complementar 64, Lei das Inelegibilidades, eu entendo que é uma causa de pedir que ela é mista, que ela engloba o fundamento, a causa de pedir próxima seria o 41A, que é, obviamente, o pano de fundo nas ações de abuso de poder econômico por compra de votos, e com um acréscimo que seria a questão da inelegibilidade. Então, por isso que o Ministério Público oficia no processo, entendendo que o fato de ele não ter sido eleito não impede que se discuta no processo essa possível compra de votos que está sendo cogitada e que, eventualmente, ela seja considerada um abuso de poder econômico e, como tal, se assim for considerado pelo magistrado, possa ser aplicada a sanção de inelegibilidade. E outra coisa, a gente bem sabe, né, todos nós sabemos aqui, que não é o rótulo da ação, o nome da ação que vai ditar, né, a forma, o procedimento ou o provimento. O que vai definir a ação é a causa de pedir e o pedido. E o pedido é expresso no sentido de que ele quer a culminação da sanção de inelegibilidade. E, nesse caso, como a competência nesse procedimento seria do mesmo magistrado, eu entendo que o recurso deva assim, ser processado em primeira instância, ou seja, há efetivamente o interesse de agir na possibilidade, primeiro, de aplicar uma multa, ainda que não haja vitória do candidato processado, e, eventualmente, se o magistrado considerar que os fatos em discussão são abusivos, ele possa aplicar o procedimento da lei de 64 e impor a sanção de inelegibilidade. Então, com essas considerações, eu ratifico a manifestação que está nos autos, mas ressalvando esse detalhe que o pedido deixa claro que a gente não está tratando de uma ação pura e simplesmente do 41A, uma representação, mas uma representação híbrida com fundamento também no artigo 22 da Lei Complementar 64, e por isso eu entendo que ela deva ser, sim, examinada no mérito para que o juiz possa, diante das provas, afirmar ou não que houve abuso de poder político, no caso, abuso de poder econômico. É como manifesto, senhor presidente. Volta a palavra ao relator para proferir seu voto. Senhor presidente, agradeço ao Ministério Público e ao advogado recorrente pelas suposições orais. Estou mais bem situado agora no PJE. No mérito, o presente recurso diz respeito à perda de objeto da representação com fundamento no artigo 41A da Lei 9504/97, uma vez que os representados não foram eleitos, logo não haveria registro ou diploma a ser cassado, o que inviabilizaria a aplicação da pena de multa, dada a natureza dupla da sanção, impossibilitando assim a aplicação da sanção de inelegibilidade reflexa a procedência da representação. Então, aqui eu leio o artigo 41, que expressamente prevê que o candidato que doar, oferecer, prometeu entregar ao eleitor, com o fim de obter o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive sob pena de multa de 1.000 a 50.000 por FIS e cassação do registro eletrônico, não é?
Com efeito, o ordenamento jurídico busca punir todos aqueles que atentam contra a lisura e moralidade do pleito, independentemente de terem sido eleitos ou não, uma vez que deixar de aplicar a sanção aos candidatos não eleitos equivale a incentivar tais práticas. O que concerne ao artigo 41A por ordem, se não é possível a cassação do registro ou diploma, permanece rígida a possibilidade da pena de multa. Logo, não há perda de objeto da representação caso o candidato não seja eleito, pois, nessa hipótese, em havendo elementos para a procedência, será aplicada a sanção pecuniária. Cito aqui a jurisprudência do TSE de 2015 e duas decisões de 2015 do TSE nesta linha de interpretação e sigo dizendo, em relação à aplicação da sanção de inelegibilidade, conforme destacou a sentença de origem, será efeito reflexo à procedência da representação em razão do disposto no artigo, na linha J, inciso 1, do artigo 1º da Lei Complementar 64, 90, que dispõe sobre os casos de inelegibilidade, prevendo que são inelegíveis aqueles que forem condenados por captação ilícita de sufrágio e captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha, nestes termos. Aí cito o artigo 1º, inciso 1, primeiro, a linha J. Entende-se, pois, que a inelegibilidade é uma sanção autônoma à cassação de registro ou diploma e se verifica sempre que houver condenação em razão da prática dos ilícitos eleitorais, e não quando houver a efetiva perda dos diplomas. Não for assim, somente seria inelegível aquele candidato cuja prática de captação ilícita de sufrágio em sua efetiva eleição, ficando elegível o que não se elegeu, apesar da mesma prática de captação ilícita de sufrágio. Nesse sentido, também cito aqui os julgamentos do TSE, de 2010, um deles, ambos de 2010, e finalizo dizendo assim, e não poderia ser diferente a interpretação infraconstitucional, e não poderia ser diferente a interpretação da legislação infraconstitucional, pois a Carta Federal impõe no artigo 14, parágrafo 9º, como proteção da democracia indireta. Aí cito o artigo 14, parágrafo 9º, né, que a lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e tal. Ora, ao se imunizar o candidato não eleito de toda sanção, haveria verdadeiro estímulo às práticas desleais da concorrência eleitoral, afetando diretamente a normalidade e a legitimidade do pleito. Então, quer dizer o seguinte, basicamente, é que se só o eleito for passível de punição nesses casos, não é? Haveria uma certa concorrência desleal, todo mundo queria captar ilicitamente o sufrágio, não é? E aquele que não fosse eleito, eventualmente, estaria imune, estaria livre das suas práticas ilegais. Então, em razão disso, senhor presidente e mais pares, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de declarar a nulidade da sentença e determinar o juízo de origem o devido processamento e julgamento do feito nos moldes discutidos na legislação de registro. Este é o voto. Em discussão, o voto do relator. Como vota a doutora Yolanda? Presidente, eu acompanho o relator, sim. Como vota a doutora Sandra? Presidente, eu também acompanho o voto do relator na íntegra. Doutor Leonardo, como vota? Senhor presidente, observando, inclusive, que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral não é pacífica com relação ao tema, né, há posicionamentos tanto em um quanto no outro sentido, eu considero mais coerente com o ordenamento jurídico a posição ora externada pelo nobre relator, por conta da leitura que faço do artigo 41A da Lei nº 9.504/97, que expressamente prevê a possibilidade de cumulação dos pedidos de cassação do registro do diploma com a multa, além da possibilidade, como o Ministério Público bem destacou em sua sustentação oral, da decretação de inelegibilidade, caso seja constatada a ocorrência do abuso de poder. Então, voto no sentido de acompanhar na íntegra e pelos seus próprios fundamentos o voto apresentado pelo nobre relator. Doutor Divaldo, como vota? Também acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Raimundo? Presidente, eu voto acompanhando o relator. Eu também acompanho o relator, portanto, vou proclamar o resultado. Da unanimidade foi dado provimento ao recurso nos termos do voto do relator.
Doutora Ana, com a palavra para anunciar o novo julgamento. Processo da pauta. É o recurso eleitoral 297, tendo como recorrente o Partido Popular Socialista, Diretório Municipal de Estância, e o senhor Gilson Andrade de Oliveira. Como recorridos, Gilson Andrade de Oliveira, Júlio César Penalva Costa, Cristiano da Silva Soares, Paulo César Divino Cândido e Partido Popular Socialista, Diretório Municipal de Estância. Relatora é a juíza Sandra Regina Câmara Conceição. Tem um pedido aqui de sustentação do Procurador Regional Eleitoral. Pois não. Então, da doutora Sandra, como já anunciado, eu anuncio que o doutor Wesley, se ele quiser continuar na sala, é um privilégio, mas ele já está liberado, se quiser apenas sair da sala. Então, com a palavra relatora, que o nosso procurador regional pede sustentação e a quem deve dar a palavra se dispensar o relatório. A doutora Sandra está no comando. Senhor procurador, o senhor dispensa o relatório dos autos? Excelência. Então, a palavra de Vossa Excelência. Ok. Boa tarde a todos, novamente. Esse caso aqui faz questão de fazer uma sustentação, porque acho que é o primeiro que a Corte está julgando sobre propaganda antecipada nas eleições deste ano, né? O caso é o seguinte, vou tentar resumir. Um dos 3 recorridos, que aparentemente, segundo a inicial, são servidores da Prefeitura de Estância, começaram a veicular em grupos de WhatsApp figurinhas, aquelas figurinhas que a gente recebe no WhatsApp, com a imagem do recorrido Gilson, né? E contendo 55, que é o número, que seria o número dele como virtual candidato. Além disso, o próprio recorrido Gilson, né, aparece numa postagem na rede social, no qual ele faz a imagem assim, ele e mais 2 pessoas que são ligadas ao partido, e embaixo dessa postagem está a hashtag prefeito de Estância. Pois bem, essas pessoas foram representadas na Justiça Eleitoral, né, por propaganda irregular, e o magistrado julgou procedente, em parte, a representação apenas em relação ao recorrido Gilson de Andrade, entendendo que ele teria praticado aí o anúncio das candidaturas a fazer a referência ao número 55, que é o número que, coincidentemente, é o mesmo da legenda e que fatalmente será o número dele se ele for candidato nas eleições deste ano. Então, a discussão esse gesto dele, né, de apontar 55 e colocar embaixo prefeito de Estância, configuraria propaganda eleitoral antecipada, né? O Ministério Público entende que sim. Por quê? Porque o número, né, digamos assim, a principal ferramenta que o eleitor tem para votar, né? Ele só vota através do número, ele não pode escolher de outra forma. Tanto que todas as peças publicitárias elas incorporam o número geralmente em destaque, né? Na propaganda eleitoral, nos santinhos, né? Ele se defende, alega que não, que é o número da legenda, né? Realmente, 55 é o número do PSD. Todavia, a partir do momento em que ele externa, né, prefeito de Estância, a hashtag está lá no perfil dele, Gilson Andrade, eu entendo sim que ele tem a intenção manifesta aí de pedir voto, né, ainda que ele não disse expressamente vote em mim, mas ele está anunciando o cargo, prefeito de Estância. Nós teremos eleição esse ano. Ele é filiado a partir do PSD, isso está em controvérsia no processo, né? E ele faz a referência ao número, que é o número de campanha, né, que vai ser o número que vai estar na urna. Eu entendo sim que nós estamos diante de um pedido de voto, ainda que não textual ou explícito, né, como a gente está na letra da lei, mas que é inequívoco, né? Até coloco isso no meu parecer, né? Se você está num restaurante, você está num lugar e você levanta o dedo assim para o garçom entende o que você quer, né? Que você quer ser atendido. E a imagem dele, eu acredito que seja inequívoca para todo mundo, né? Que quando ele faz isso aqui, né, 55,
né, aliado ao prefeito de instância, ele está se reportando, obviamente, à figura, né, dele enquanto candidato. E se você conectar esse fato com os fatos praticados pelos os outros representados, que são servidores da prefeitura de instância, que estavam veiculando em grupos de WhatsApp a imagem do próprio, acompanhado do número 55, que é exatamente o número do TSD, não se pode chegar a outra conclusão de que não esteja havendo uma promoção pessoal em período vedado pela legislação. Então, eu penso que o tribunal deve reconhecer, né, a conduta como irregular, como propaganda irregular, e, consequentemente, mantém a sentença que julgou procedente a representação lá em primeira instância. Quanto aos outros representados, houve um recurso da coligação, os outros 3 representados que eu me reportei, que foram apregoados aí pela Ana Maria, mas eu não recordo o nome, eles foram absolvidos, houve recurso da autora da ação, né? Só que as postagens de WhatsApp, elas foram feitas por essas pessoas dentro do WhatsApp, né? E aí existe aquela regra do artigo 33, se não me engano, parágrafo 2º, né, da resolução 23.610, que diz que as mensagens enviadas de forma consensual por pessoa natural em ambiente restrito, como WhatsApp, elas estão fora do espectro da propaganda eleitoral e são permitidas segundo o entendimento do TSE, que inclusive está na resolução 23.610. O TSE faz apenas uma ressalva enquanto você utiliza o WhatsApp ou você utiliza outra ferramenta de comunicação, que a rigor seria em ambiente restrito, como WhatsApp, Telegram e outros programas de aplicativo de mensagem, quando as ferramentas são utilizadas em ordem a conferir digamos assim, um alastramento das informações, né, no sentido de usar com fins profissionais o WhatsApp. Eu até li o acórdão, faço questão que, se vossas excelências quiserem aprofundar essa temática, é até um acórdão aqui do TRE de Sergipe, que foi julgado em 2006 e que envolvia, salvo engano, a prefeitura de Itabaiana ou de Itabaianinha. Uma pessoa pediu voto para outra, e aí isso foi uma discussão, chegou no TSE, o TSE falou, olha, a princípio dentro do WhatsApp é permitido, salvo se a ferramenta for utilizada por pessoa natural ou por pessoa candidato com a finalidade de promover candidaturas. Isso fica bem claro, se vocês olharem a resolução desse ano, né, que o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu, inclusive, a proibição de uso massivo de mensagens eletrônicas. Hoje você não pode não usar telemarketing para usar disparo em massa, né, que seria o uso profissional da ferramenta, e nem por WhatsApp, né? Inclusive, essa regra do disparo em massa de WhatsApp, ela foi criada a pedido do próprio Facebook, do próprio WhatsApp, por conta da última polêmica que envolveu a eleição passada e que está sendo em discussão lá no TSE sobre a utilização dessas formas massivas de comunicação para atingir o eleitorado. Então, com essas breves palavras, eu manifesto pela manutenção da sentença em relação ao Gilson de Andrade e pelo improvimento do recurso, entendendo que, nesse caso específico, essas pessoas são pessoas naturais e estariam utilizando a divulgação dentro do ambiente privado ali do WhatsApp, que, em tese, é permitido nos termos do artigo 33, parágrafo 2º da resolução 23.610. Como manifesto, presidente. Com a palavra a relatora. Senhores, renovo meus cumprimentos e passo à leitura do voto. Cuidam-se de recursos interpostos pelo Partido Cidadania, Diretório Municipal em Instância Sergipe e Gilson Andrade de Oliveira, atual prefeito do citado município e pré-candidato à reeleição, em face de sentença que julgou parcialmente procedente representação por suposta propaganda eleitoral extemporânea, que teria sido realizada pelo segundo recorrente. Faço aqui um breviário fático. Como foi relatado, o Grêmio partidário imputa ao pré-candidato Gilson Andrade a prática de propaganda eleitoral extemporânea, em razão de postagens veiculadas no aplicativo WhatsApp por Júlio César, Cristiano Soares e Paulo César Divino Cândido,
com os seguintes dizeres acompanhados da imagem do prefeito. E aqui coloca entre aspas: sou PSD, família 55, Gilson Andrade, prefeito de Estância. E mais duas frases: aqui é trabalho, e mais uma outra frase: o prefeito do povo. E fecho aspas. De acordo com a magistrada sentenciante, eu destaco aqui alguns trechos da sua sentença que diz: as imagens supramencionadas foram compartilhadas em grupos do aplicativo de mensagens instantâneas conhecido como WhatsApp, o que não configura a pretensa propaganda eleitoral antecipada, uma vez que a propagação de mensagens em tal aplicativo, mesmo nos chamados grupos, são restritas aos participantes do mesmo, tem caráter privado. Desse modo, as mensagens estão abarcadas pelo exercício legítimo da liberdade de expressão dos indivíduos, conforme recente julgado do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse passo, inexiste a configuração da propaganda eleitoral antecipada por parte dos representados Júlio César Penalva Costa, Cristiano da Silva Soares e Paulo César Divino Cândido. A juíza de primeiro grau entendeu, no entanto, que, aqui, entre aspas, o senhor Gilson Andrade de Oliveira, ao publicar no dia 2 de abril de 2020, as folhas 7 da inicial, em seu perfil social, foto de sua nova filiação, fazendo menção ao cargo político que ocupa, indicando o número com o qual pretende concorrer nas eleições que se avizinham, incorreu na irregularidade de extemporaneidade de propaganda eleitoral, haja vista que antes da data informada na legislação eleitoral, que seria 15 de agosto, tornou pública sua intenção de se candidatar e, com a indicação do número respectivo, pediu explicitamente voto. E ela segue: portanto, resta evidenciado que houve pedido de voto explícito por parte do representado Gilson Andrade de Oliveira, em propaganda eleitoral antecipada, transgredindo o disposto no artigo 36 da Lei 9.504/1997. E então eu abordo uma segunda questão, que são questões prévias, ilegitimidade de parte, sentença extra petita. O recorrente Gilson Andrade alega que a sentença seria extra petita por exceder o pedido formulado na exordial, porquanto o teria condenado por suposta realização de propaganda irregular, com fundamento em publicação em rede social que sequer foi apontada nesse processo como propaganda extemporânea. Apenas teria sido utilizada de maneira a justificar uma hipotética irregularidade em postagens no WhatsApp, veiculadas por terceiras pessoas, razão pela qual aduz também seria parte legítima para figurar no polo passivo desta representação. Pois bem, como é ser disso, veda-se ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, a teor do artigo 492 do Código de Processo Civil. Trata-se de princípio da congruência que, inegavelmente, decorre, por certo ângulo, do princípio dispositivo e, com ele, se afina, já que o magistrado deve, como regra, obediência à tutela invocada pelo interessado. Por consequência, o julgador, mesmo dotado de amplos poderes processuais, nem pode omitir-se de apreciar, na sua inteireza, o que foi pedido, nem julgar acima ou diferente do bem demandado, porque, mesmo dentro do processo, a parte incumbe acionar a jurisdição e indicar a matéria a ser julgada. E transcrevo a obra de Valisney de Souza Oliveira, Nulidade da Sentença e o Princípio da Congruência, São Paulo, Editora Saraiva, 2004, páginas 168 e 169. Mostra-se importante acentuar, no entanto,
que na seara eleitoral, em razão da natureza pública dos bens tutelados, a exemplo da moralidade e legitimidade do pleito, os limites do pedido são demarcados pela ratio patendi substancial, isto é, pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não nela capitulação legal atribuída pelo autor, conforme súmula do TSE, número 62. Na hipótese, narra a peça inicial que a propaganda antecipada estaria configurada em decorrência da divulgação em rede social da internet, antes do período permitido, do número do partido, no caso PSD, na qual se encontra filiado o pré-candidato Gilson Andrade, atrelado à sua imagem, posto que este será o seu número de candidato nas eleições próximas. E tais imagens, como consta na petição inicial, foram publicados no WhatsApp, mas também em página da internet mantida pelo recorrente Gilson Andrade, o que lhe confere legitimidade para integrar o polo passivo desta representação. A tese também foi rechaçada pela magistrada sentenciante com base nesses fundamentos, e transcrevo aqui o trecho em que ela também se refere a essa tese. E, por fim, ela conclui: assim, não há falar em sentença extra petita quando o órgão julgador, com esteio nos fatos descritos na exordial, fundamenta a decisão dentro do que argumentado pelo representante e representado. No item 3, eu trato do mérito, né? E aqui, então, eu falo da propaganda extemporânea. Segundo o artigo 36A da Lei 9.504/97, não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto. E aqui eu grifo: a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, além de outros atos descritos nos incisos 1 a 7 do preceptivo, os quais poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Impende destacar que a redação conferida pela Lei 13.165/2015, da mini-reforma eleitoral, em seu artigo 36A da Lei das Eleições, permitindo ao pretenso candidato a prática de atos de campanha em período pré-eleitoral, desde que não haja pedido explícito de votos. Tem por desiderato permitir ao eleitor a formação de um juízo mais consciente a respeito do seu direito de sufrágio, à medida que poderá acompanhar de maneira abrangente as ideias, convicções e projetos defendidos pelos prováveis postulantes a cargos eletivos. Vale lembrar que, em razão da pandemia por Covid-19, as eleições deste ano foram adiadas para o dia 15 de novembro, por força da emenda constitucional número 107/2020, ficando a propaganda eleitoral permitida após 26 de setembro, de modo a configurar propaganda eleitoral antecipada no pleito em curso, aquela que, em período anterior à data mencionada, busque atrair ou captar votos, mediante pedido expresso, em contexto revelador de afronta à igualdade de oportunidades entre os candidatos e ao equilíbrio nas campanhas eleitorais. Acerca da compreensão da expressão pedido explícito de voto, cito por oportuno trecho da emenda do TSE, que eu lerei apenas a emenda para os senhores. Eleições 2016, agravo regimental no agravo de instrumento, propaganda eleitoral extemporânea, inexistência de pedido explícito de voto, possibilidade de realização de gastos no período de pré-campanha, fixação de tese para análise de casos a partir das eleições de 2018, agravo regimental a que se nega provimento. Cito ainda mais outros julgados e sigo. Postas estas premissas e
e bem examinadas as peculiaridades do caso concreto, tenho como forçoso concluir que o conjunto fático probatório delineado nos autos não conduz a um juízo pelo reconhecimento da prática de propaganda eleitoral antecipada. Com efeito, as mensagens veiculadas no aplicativo WhatsApp pelos representados Júlio César, Cristiano Soares e Paulo César Divino Cândido não trazem pedido de votos, apenas a indicação do número do partido político a qual se encontra afiliado o pré-candidato Gilson Andrade, evidenciando a ausência de requisito imprescindível à configuração da propaganda irregular, como já assentou o TSE, conforme decisão que destaco aqui nesse momento. Mais adiante eu sigo dizendo que, de igual modo, por não se vislumbrar pedido de votos, não configura propaganda eleitoral extemporânea a publicação em rede social do recorrente Gilson Andrade, de fotografia que o mostra ao lado de 2 parlamentares, todos exibindo o número 5, caracterizado por uma mão aberta, com a seguinte mensagem: ao lado do deputado federal Fábio Mitidieri e do presidente estadual do Partido Social Democrático, o deputado estadual Jefferson Andrade, formalizei na noite desta quinta-feira a minha filiação ao PSD. E sigo. Segundo o Ministério Público Eleitoral, o pedido de voto aqui seria explícito, embora não textual, caracterizado pela indicação prematura do número de partido, que será o mesmo número do candidato, no caso recorrente. Ora, como se decidiu o TSE, o pedido de votos pressupõe um ato de comunicação frontal e retilíneo, não se admitindo para este fim o sugerido, o denotado, o que apenas se avista nas entrelinhas, de modo que há tão só referência temporária, número de legenda partidária, ainda que esta seja coincidente com o futuro número do candidato, não constitui motivo suficiente para reconhecer como propaganda irregular a mensagem publicada em mídia social do recorrente Gilson Andrade. E o quarto, como dispositivo, assim, à vista do exposto, voto pelo desprovimento do recurso interposto pelo Partido Cidadania, Diretório Municipal em Instância Sergipe, e pelo provimento do recurso interposto por Gilson Andrade de Oliveira, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido de condenação por veiculação de propaganda eleitoral extemporânea, afastando, por conseguinte, a multa imposta a este recorrente. É como voto, senhor presidente. Em discussão, o voto da relatora é uma situação nova, exatamente como arguiu o representante do Ministério Público, mas nós temos que tomar uma posição em relação a esse tema. Então, eu ponho em discussão o doutor Yolanda como vota. Presidente, eu peço vista dos autos. Pois não. Algum colega quer antecipar o julgamento ou quer aguardar o voto de vista da doutora Yolanda? Eu aguardo, senhor presidente. Eu aguardo, presidente. Também eu aguardo. Após o voto da relatora, pelo provimento do recurso, pediu vista a doutora Yolanda Santos Guimarães, a quem foi deferido. Bom, agora eu gostaria de anunciar, Aninha, que o recurso eleitoral 637, da relatoria da doutora Sandra Câmara, está sendo retirado de pauta e está sendo designado dia 26 de 8 de 2020 para o seu julgamento. Portanto, o pedido de preferência formulado fica prejudicado e vamos agora à pauta normal, que está com a palavra a doutora Ana Maria. Aliás, tem uma preferência ainda, que é o 8 da pauta. O oitavo da pauta. Portanto, com a palavra Ana para anunciar o recurso. O recurso eleitoral 6285, da relatoria do juiz Leonardo Souza Santana Almeida, tem como recorrente o Ministério Público Eleitoral da Primeira Zona e como recorrido o município de Aracaju. É o 8º da pauta. Pois não. Então, doutor Leonardo, o procurador regional eleitoral
vai fazer a sustentação. Vossa Excelência está com a palavra. E se o doutor procurador dispensar o relatório, Vossa Excelência poderá conceder-lhe a palavra. Doutor reitor, Vossa Excelência dispensa o relatório? Minha Excelência dispensa. Perfeito. Então, com a palavra para a sustentação. Obrigado. Bom, esse caso aqui, eu também pedi para manifestar, porque tem uma situação que é bem peculiar. O que aconteceu aqui? É um pedido de autorização feito pelo município de Aracaju, de publicidade institucional, né, relacionada, aparentemente, à questão do Covid. Os senhores devem lembrar que a gente teve aquela situação inicial em que houve uma autorização genérica por parte da primeira zona eleitoral, e aí o Ministério Público questionou, isso aí junto ao TRE, e a decisão foi revogada lá em primeira instância, e aí o município, que é quem detém legitimidade, propôs uma ação para pedir ao juiz eleitoral autorização para extrapolar o limite de gastos. E aí é o ponto que eu quero chamar a atenção da Corte, né? Eu acho que não cabe à Justiça Eleitoral examinar ou validar ou balizar extrapolamento de gastos públicos, porque os gastos são previstos na Lei 9.504, né? Lá diz, o artigo 73, inciso 7º, que conduta vedada é realizar no primeiro ano do semestre de eleição despesas com publicidade de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos. Essa redação, inclusive, foi aperfeiçoada recentemente, porque havia uma discussão sobre o cálculo desses valores. Agora se considera o primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Só que o que o município pediu? O município pediu para que o tribunal autorize ele gastar além. Na verdade, não é o tribunal que tem que fazer isso, né? Ele é que tem que, enquanto gestor, dimensionar, né, os seus gastos com publicidade institucional para que eles não excedam o limite previsto na legislação, seja cortando em outras áreas, seja fazendo outro tipo de publicidade. O que não pode acontecer é nós criarmos essa exceção que não está na lei. A lei diz que ele não pode exceder. E se nós dermos acolhimento a esse tipo de pretensão, a gente vai estar, digamos, violando o que está posto na norma, que exatamente é a proibição desse extrapolamento. O que é possível fazer, e é um exame de mérito da Justiça Eleitoral, né? Na verdade, hoje nem é mais, porque o artigo falava que compete à Justiça Eleitoral autorizar a publicidade institucional nos 3 meses que antecedem a eleição, né? Salvo somente nos casos de grave e urgente necessidade pública, mas no caso do Covid especificamente, a emenda 107, que é a emenda que postergou as eleições, ela expressamente prevê que, para efeito do Covid, não há necessidade de requerimento à Justiça Eleitoral. Ele expressamente prevê isso em um dos seus incisos. Essa é uma questão que eu não apontei no meu parecer, porque acho que quando eu me manifestei ainda não estava valendo, não estava vigente ainda a questão dessa emenda que postergou as eleições. Ela ainda estava em discussão no Congresso Nacional. Hoje, então, em síntese, é o seguinte: pela redação, e aí pode ser que a interpretação no tribunal seja outra, mas da leitura que eu fiz, entendi que é possível a publicidade institucional relacionada ao Covid, sem necessidade de autorização judicial, mas, ainda assim, lá não há nenhuma ressalva relacionada ao limite, né, extrapolamento de limite tal qual está sendo solicitado nesse momento aí à Justiça Eleitoral. Então, encaminhamento, só que eu queria chamar a atenção a isso. O tribunal não autorize esse extrapolamento, porque eu acredito que não compete à Justiça Eleitoral fazer esse exame, mas sim ao próprio gestor, porque qual seria o limite, né? Digamos, o tribunal, vamos autorizar. Qual seria o limite? Vai ultrapassar 10%, 20%? Nem isso o autor da ação, que é o município, fez, né? Ele não quer nem quanto seria necessário para ele ultrapassar esse limite de gastos que foi estipulado na Lei 9.504. Então, com essas breves anotações, eu
roga ao tribunal que não acolha a pretensão formulada no recurso, né, entendendo que ele não pode extrapolar o limite previsto na legislação e, para efeito de Covid, pelo menos tal qual está na emenda 52, desculpa, na emenda 107, a princípio, salvo uma leitura que Vossas Excelências possam compreender diferente, né, eu entendo que também está autorizada ser realizada independentemente de requerimento da Justiça Eleitoral, se ela for relacionada ao Covid, e, obviamente, sempre ressalvando aquelas hipóteses que podem redundar em abuso de poder político, no caso do desvirtuamento dessa publicidade institucional. Como manifesto, senhor presidente. Com a palavra o relator. Presidente, o Ministério Público Eleitoral já fez um relatório mais do que suficiente do feito. Já vou iniciar a leitura do voto, lembrando que já julgamos recentemente um caso bem semelhante a esse, que foi da relatoria do Dr. Raimundo, salvo engano foi de Itapuranga da Ajuda, em que essa corte se debruçou sobre a matéria. Era o Dr. Leonardo que estava, né, como procurador regional eleitoral na sessão, salvo engano. Doutor Heitor? Não, acho que foi Não, mesmo. foi o doutor Heitor. Você... Mas foi Itapuranga mesmo, doutor Leonardo. Foi. Mas eu vou fazer a leitura do voto. Como relatado, cinge-se o presente recurso sobre a insurgência do Ministério Público Eleitoral em face da sentença que autorizou a extrapolação do limite de gastos previsto no artigo 73, inciso 6º, da Lei 9.504/97, com a realização de publicidade voltada exclusivamente ao combate ao Covid-19. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passa ao exame do mérito. A matéria objeto da presente celeuma processual está disciplinada no artigo 73, inciso 6º, a linha B, e inciso 7º, da Lei 9.504/97, que trata dos limites da publicidade e propaganda institucional, no contexto das condutas vedadas aos agentes públicos durante o período eleitoral. E aí eu transcrevo os dispositivos legais. Apresso-me em afirmar que serei breve em minha fundamentação, na medida em que o acórdão desta Corte, que acatou à unanimidade o voto do juiz Raimundo Almeida Neto, por ocasião do julgamento do RE 0600-107-92-2020, 625, na sessão do dia 5 de agosto de 2020, já foi exaustivo o suficiente para deixar patente o acerto em reconhecer o estado de excepcionalidade acarretado pela pandemia da Covid-19, como autorizador da contratação de publicidade e propaganda, nos 3 meses que antecedem o pleito, desde que atendidos os critérios objetivos apontados pelo legislador. E aqui eu acrescento, vou acrescentar no meu voto, na sustentação oral do nobre Procurador Regional Eleitoral, ele citou a emenda constitucional 107. Eu fui à procura dela, do dispositivo legal. E realmente, no artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 7º da emenda constitucional 107 de 2020, consta o seguinte: nas eleições de que trata este artigo, ou seja, nas eleições municipais de 2020, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 8º. No segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais e de suas respectivas entidades da administração indireta, destinados ao enfrentamento à pandemia do Covid-19 e à orientação da população quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990. E aqui eu cito, na sequência do meu voto, trecho da sentença proferida pela magistrada da primeira zona eleitoral e prossigo. Malgrado a elogiável fundamentação da juíza zonal, entendo cabível fazer reparo no dispositivo da sentença, que não procedeu à devida distinção entre os preceptivos dos incisos 6º, a linha B, que trata da possibilidade de publicidade institucional nos 3 meses anteriores ao pleito, e do inciso 7º do mesmo artigo, que trata
por sua vez, do valor das despesas no primeiro semestre do ano da eleição. Então, são situações distintas, que não podem ser confundidas. Ora, não há previsão de exceção ao teto legal relativo aos gastos para a realização de propaganda institucional por ente municipal nos 3 meses que antecedem as eleições. Isso é tratado, é versado no artigo 73, inciso 6º, a linha B da Lei das Eleições. Como ocorre em relação à vedação para a realização de publicidade dessa natureza no primeiro semestre do ano eleitoral, artigo 73, inciso 7, revelando um silêncio eloquente do legislador eleitoral que inviabiliza uma interpretação extensiva por parte do julgador. Em outras palavras, não se pode aplicar a regra de limitação financeira da média dos gastos realizados nos primeiros semestres dos 3 anos que antecedem o certame à norma que rege a semestralidade anterior, se tal regência não lhe foi expressamente aplicada pelo Parlamento. Outro sim, impede ressaltar a legalidade dos dispositivos em exame, do artigo 73 da Lei das Eleições, reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral em face da aprovação da Resolução TSE número 23.610/2019, que em seu artigo 83 os reproduziu ipsis literis. Por outro lado, como por vezes o óbvio precisa ser dito, na linha do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, é preciso afirmar que, e aqui eu destaco o que diz Sua Excelência o Procurador, é muito importante que fique devidamente consignado na decisão dessa Corte Regional a referida advertência em ordem a evitar a leitura e que a autorização é irrestrita e ilimitada. Eventuais abusos, desvios de finalidade deverão ser investigados e severamente punidos. Nesse sentido, faço coro à magistrada, neste aspecto, quanto à invocação do princípio da impessoalidade, nos seguintes termos. Por outro lado, cabe ressaltar que as despesas excedentes e excepcionais com publicidade devem ser direcionadas única e exclusivamente ao combate à Covid-19, não podendo os órgãos públicos e gestores utilizarem dessa exceção para a autopromoção, a teor do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ademais, toda a despesa realizada com publicidade institucional em prol do combate à Covid-19 deve ser pública e passível de consulta pela população, órgãos de fiscalização e pelo Ministério Público. Assim, prossigo. O permissivo que ora se abre à municipalidade aracajuana deve ostentar caráter exclusivamente educativo e informativo quanto ao enfrentamento dos males do coronavírus, que causa a doença Covid-19, durante o estado de pandemia, nos 3 meses que antecedem as eleições 2020. E, nesse sentido, senhor presidente, concluo o meu voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso promovido pelo Ministério Público Eleitoral de primeira instância, mantendo a sentença recorrida quanto à autorização de realização de publicidade e propaganda de caráter exclusivamente educativo e informativo relativo à Covid-19, nos 3 meses que antecede o pleito, como consta, inclusive, na emenda constitucional, despicienda nesse sentido até a autorização da Justiça Eleitoral, está expresso na emenda constitucional, determinando, em todo caso, o respeito à norma do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. E aqui, senhor presidente, é importante que essa Corte não está dando um cheque em branco à municipalidade. Não está estendendo, a minha propositura é não estender qualquer limite definido de gastos à disposição do inciso 6º, qualquer limite definido de gastos à disposição do inciso 6º-B, do artigo 73 da Lei das Eleições, mormente aquele previsto no inciso 7º do artigo 73 do mesmo diploma legal. É dizer, não podemos confundir um dispositivo com o outro para autorizar a extrapolação do limite de gastos, onde não há limite de gastos definido. Nesse sentido, senhor presidente, é como voto. Submeto. Em discussão, o voto do relator. Como voto da doutora Yolanda? Eu acompanho o relator. Como voto do doutor Gilton? Também eu, senhor presidente. Doutora Sandra, como vota? Também acompanho o relator, presidente. Doutor Edivaldo, como vota?
Presidente, eu acompanho o relator porque eu entendo que esse gasto ele está autorizado, desde que devidamente comprovado. Não é o Judiciário Eleitoral que vai autorizar. A própria lei e até a leitura da Emenda Constitucional 107, em situação especialíssima, desde que você comprove. Você não pode simplesmente... Porque o que a gente vê é que surgiu uma corrida muito grande por esse tipo de despesa excepcional nesse período. Então, eu acompanho o relator e parabenizo pela decisão. Como vota o doutor Raimundo? Presidente, eu acompanho o relator. No final do voto, ele fala que obedecido os limites do inciso 7º. É isso, doutor Leonardo? Do inciso 7 do artigo 73, que não ultrapasse esse limite da previsão. Em verdade, doutor Raimundo, na minha propositura, eu faço uma distinção entre o inciso 6º, a linha B, e o inciso 7º. Vossa Excelência pode ver aí na leitura do inciso 7º, se estiver com ele aberto, que ele se reporta ao primeiro semestre do ano da eleição. Então, estabelecido no inciso 7º, ao meu juízo, e isso consta no meu voto, ele não se aplica à hipótese do inciso 6º, a linha B, do artigo 73. Então, significa que essa Corte não pode dizer qual é o limite. Significa dizer o seguinte: município, municipalidade, gestor público, utilize com parcimônia os recursos públicos, né? Porque se Vossa Excelência assim não o fizer, poderá sofrer as reprimendas de atos de improbidade, de controladoria, de Tribunal de Contas, mas não cabe a essa Corte definir qual é o limite. Definir, exatamente. É mais ou menos dentro daquele espírito do voto que eu também fui relator no caso de Itapuranga da Ajuda. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, portanto, vou proclamar o resultado. Foi o recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator, que estabelece realmente limites para o gestor utilizar os recursos que já são pagos, os recursos que já são pagos. Então, portanto, a unanimidade foi provido parcialmente o recurso. Agora vamos ao quarto da pauta, Aninha. Recurso eleitoral 4285, do município de Pedrinhas, tem como relator o juiz Leonardo Souza Santana Almeida, como recorrente Aline Santos de Jesus. É o quarto da pauta. Então, com a palavra o relator, doutor Leonardo, com a palavra. Senhor presidente, na origem foi indeferido o pedido de alistamento da eleitora. Houve recurso interposto perante esta Corte. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo seu provimento. No meu voto, estou consignando, senhor presidente, que está cabalmente demonstrado o vínculo da eleitora com o município de Pedrinhas. Houve a juntada de comprovante de endereço em nome próprio, em um logradouro lá daquele município. Além disso, o seu pai reside também no mesmo endereço, conforme também uma correspondência que foi enviada pela Caixa Econômica Federal. Então, nesse sentido, senhor presidente, voto pelo provimento do recurso para reconhecer o município de Pedrinhas como um dos domicílios da eleitora Aline Santos de Jesus. É como voto, senhor presidente. Em discussão, o voto do relator, como voto do doutor Yolanda. Com o relator. Doutor Gilton. Sem divergência, presidente. Doutora Sandra. Eu também acompanho o voto do relator, senhor presidente. Doutor Adivaldo. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Raimundo. Acompanho o voto do relator, presidente. Eu também acompanho o voto do relator, portanto, a unanimidade foi dado provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Nia. Nós temos agora o bloco 1 com os seguintes recursos. Recurso eleitoral 5639, tendo como recorrente Renilton da Silva Pereira. O recurso eleitoral 7023, que tem como recorrente Paulo César Cavalcante, ambos do município de General Mainá. E o recurso eleitoral 8589, este de Rosário do Catete, tendo como recorrente Edemilson Máximo da Silva, todos da relatoria do juiz Leonardo Souza Santana Almeida. Doutor Leonardo, com a palavra.
Senhor presidente, questão já examinada por diversas vezes em sessões anteriores deste tribunal. Não houve, ao meu juízo, a demonstração do vínculo dos eleitores nominados já nos recursos que foram apregoados com os municípios, os dois primeiros de General Mainá e o último de Rosário do Catete, razão pela qual mantenho na íntegra as sentenças proferidas pelos juízos eleitorais de primeiro grau, negando provimento aos recursos. É como voto, senhor presidente. Em discussão, o voto do relator. Doutor Helena, como vota? Também acompanho o relator, presidente. Doutor Gilton. Sem objeção, senhor presidente. Doutora Sandra. Também acompanho, senhor presidente, porque não se verifica prova nos autos e eu acompanho na íntegra aqui o pensamento do eminente relator. Doutor Edivaldo. Com o relator, presidente. Doutor Raimundo. Acompanho o voto do ilustre relator, presidente. Eu também acompanho o voto do relator. A unanimidade foi desprovido do recurso dos termos do voto do relator. Prestação de contas 10.2907, da relatoria do juiz Gilton Batista Brito, tendo como recorrente, como interessado, o Partido Comunista do Brasil, Diretório Regional. Com a palavra o relator. Da pauta. Doutor Gilton, com a palavra. A questão também é singela, senhor presidente. A sessão A sessão de exame de contas eleitorais e partidárias registrou que não há um empecilho à aprovação das contas. O Ministério Público também votou pela aprovação e, não havendo sido constatada nenhuma irregularidade, também eu estou votando pela aprovação das contas integralmente. Este, basicamente, é o voto. Em discussão, voto do relator. Doutor Leonardo, como vota? Acompanho o relator. Doutora Sandra. Também acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Leonardo, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Edivaldo. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Raimundo. Acompanho o eminente relator. Também acompanho o relator. A unanimidade, portanto, foi julgado aprovado as contas do termo do relator. Ana Maria. Processo administrativo 20662, da relatoria do desembargador José dos Anjos, tendo como interessado o juiz da 4ª Zona Eleitoral, servidor Edivaldo de Jesus. Veja bem, esse processo e os outros que seguem, se trata de uma figura nova neste tribunal, que é a cessão de servidor, requisição feita pelos juízes eleitorais. Então, o Ministério Público se manifesta favoravelmente ao pedido de cessão. Veja bem, a questão aí é de cessão por um período delimitado. Então, eu estou encaminhando o meu voto no sentido de que seja deferido o pedido de requisição nos termos da sessão extraordinária pleiteada pelo juiz da 4ª Zona Eleitoral. Eu ponho em discussão. O doutor Leonardo, como vota? Eu acompanho o seu voto, presidente. Doutor Gilton? De acordo, presidente. Doutora Sandra? Senhor presidente, só um mero esclarecimento. Essa sessão é com ônus ou sem ônus para o órgão cedente? O órgão cedente já permitiu, já autorizou, já está tudo definido previamente, e é uma sessão com ônus para o órgão cedente. Sim. Não, acompanho Vossa Excelência. Doutor Leonardo? Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Doutor Edivaldo? Acompanho, presidente. Nesse período,
a Justiça Eleitoral precisa de arregimentar toda a força possível, porque os trabalhos se acumulam. Eu acompanho, sim. Doutor Raimundo. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Então, é deferido o pedido de sessão nos termos do voto do relator. Processo administrativo 207/47 do juízo da 4ª Zona Eleitoral, servidor Claudete Paiva dos Santos, e o processo administrativo 228/23, também tem como origem o município de Buquim, e tem como interessadas o servidor Edivânia Pereira Braga. Colegas, esses dois processos administrativos têm a mesma característica do 206, que acabou de votar, então, portanto, eu coloco em discussão os processos aqui anunciados e a doutora Ana, como é que ela vota. Eu acompanho, presidente. Doutor Gilton. Também eu, senhor presidente. Doutora Sandra. Também acompanho, senhor presidente. Doutor Leonardo. Acompanho, senhor presidente. Doutor Raimundo. Doutor Edivaldo. Acompanho também, senhor presidente. Doutor Raimundo. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Então, à unanimidade, foram concedidos os pedidos de sessões nos termos do voto do relator. Nós temos o bloco 2, são dois processos. O processo administrativo 226/53, da relatoria do desembargador José dos Anjos, tendo como interessado o juiz da 2ª Zona Eleitoral e o servidor Rose Carla do Amparo Santana. Trata-se de requisição. E o processo administrativo 231/75, da origem Santa Luzia do Itaim, juiz da 35ª Zona Eleitoral, interessado, e o servidor é Maria José de Souza. Também trata-se de requisição do servidor. Colegas, esses dois processos administrativos também tiveram parecer favorável do Ministério Público e atendem os pedidos de requisições às legislações eleitorais vigentes. Então, estou encaminhando pelo seu deferimento. Coloco em discussão. Doutor Yolanda, como vota? Acompanho. Doutor Gilton? Tem divergência, senhor presidente. Doutora Sandra? Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Doutor Leonardo? De acordo, senhor presidente. Doutor Edivaldo? Acompanho, presidente. Doutor Raimundo? Acompanho Vossa Excelência. À unanimidade, foram deferidos os pedidos de requisições nos termos do voto do relator. Instrução 227/38, da relatoria do desembargador José dos Anjos, minuta de resolução. Senhores, essa instrução administrativa anunciada é mais um dos elementos que procura aperfeiçoar os trabalhos desta Corte. Eu vou ler o relatório, que é bem simples, que está vazado nos seguintes termos. A Secretaria Judiciária deste Tribunal encaminha para apreciação deste egrégio Tribunal proposta de resolução que regulamenta a utilização da videoconferência para a realização de audiências no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral e das zonas eleitorais de Sergipe. Em plenário, já ciente dos termos desta minuta, manifestou-se o digno representante do Ministério Público Eleitoral pela sua concordância. O sumário do relatório, vou ao voto também que está vazado nos seguintes termos. Consoante já salientado, a proposta de resolução em exame visa regulamentar a utilização da videoconferência para a realização de audiência no âmbito deste Tribunal Regional Eleitoral e das zonas eleitorais de Sergipe. Tal iniciativa justifica-se diante da economicidade, maior celeridade e quantidade de prestação jurisdicional advindo da utilização da videoconferência, além de possuir o intuito de uniformizar o funcionamento de serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo coronavírus, a Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, nos modos da Resolução TSE 23.615/2000, da Portaria TSE 265/2000, da Portaria CNJ 61/2000 e da Resolução CNJ 105/2000,
2020. Saliente-se que, com a presente regulamentação, as audiências também poderão ser realizadas por videoconferência em período normal de trabalho presencial, mediante decisão fundamentada do membro relator ou juiz eleitoral, acelerando em muito a resolução dos conflitos. Postas essas principais considerações, submeto a presente minuta de resolução à douta apreciação desta Corte. Ponho em discussão, como voto do doutor Yolanda. Acompanho também, presidente. Doutor Gilton. De acordo, senhor presidente. Doutora Sandra. Também acompanho, senhor presidente. Doutor Leonardo. Com Vossa Excelência, senhor presidente. Doutor Edivaldo. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Doutor Raimundo. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Portanto, a unanimidade foi aprovada a instrução aqui anunciada nos termos do voto do relator. Senhores, nada mais havendo, convocando para a próxima sessão, já indicada, e mais uma vez informando que no mês de outubro pretendemos fazer as sessões presenciais a fim de facilitar os trabalhos desta Corte e de toda a Justiça Eleitoral de Sergipe. E também avisando de que, a partir do mês de setembro, nós vamos multiplicar, dobrar, melhor dizendo, as nossas sessões, e é por essa razão também que as sessões, já com as garantias da redução do coronavírus, a gente vai estar abraçando pessoalmente. Então, anuncio, portanto, o término da sessão e esperando que na próxima sessão possamos nos encontrar. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Presidente, a próxima sessão já será presencial, não? Não. A partir de outubro, possível. De outubro. Boa tarde, boa semana a todos.